Crianças, a paz do Senhor, tudo bem? Aqui é a tia Karina e eu vou falar em especial para minha sala Estrela de Davi. Por conta da nossa situação, a gente não pode estar junto, mas eu não vou deixar de passar para vocês os ensinos da Palavra de Deus. Então eu queria muito que vocês ficassem ligados, juntinho comigo, para a gente aprender um pouquinho mais. A gente vai recapitular a última aula que a gente estava falando sobre tijolos vivos. Eu espero que vocês lembrem disso, né? O mistério que eu pedi para vocês desvendarem é que a igreja é a casa de Deus, né? O que isso quer dizer? E aí eu lembro de alguns desenhos, tá? Que vocês fizeram. Vocês lembram aqui, esse era Estevão. Aqui era a casa de Deus, né? Algumas pessoas reunidas no templo. E aqui é a igreja, representando a igreja mesmo, né? Não a igreja nós, né? Porque a gente descobriu que a igreja somos nós. Porque se a gente não tiver ligado um no outro, é como se tivesse colocado um tijolo separado. Então a gente tem que estar unido. Então a gente falou sobre personagens importantes da Bíblia, que foram os apóstolos. Estevão, que morreu apedrejado, mas não deixou de falar a verdade, né? E a reunião de pessoas. E lembra que a gente falou sobre os apóstolos terem ficado felizes por terem sido considerados dignos de falar do Evangelho de Jesus, mesmo sofrendo tortura, mesmo sofrendo tudo que eles sofreram. Então eles foram considerados dignos pelo Sinédrio. Lembram, crianças, o que eu disse para vocês o que era Sinédrio? Sinédrio é a Corte Suprema Judaica, né? É onde os judeus são representados perante Roma, né? O povo judeu representado perante Roma. E nisso, os apóstolos foram considerados dignos de sofrer pelo Evangelho de Jesus, né? E aí eu disse também sobre Martim Lutero, que também não está na Bíblia, mas foi uma pessoa muito importante para trazer o Evangelho até nós. E ele disse toda a verdade perante toda aquela circunstância que as pessoas não sabiam a verdade e estavam sendo enganados, porque eles não tinham acesso à Bíblia, né? E ele foi o personagem que foi e levou a Bíblia para as pessoas, levando a verdade, dizendo que a salvação ela não é pelas obras, mas sim pela fé. Então, só recapitulando a nossa aula de tijolos vivos, tá? E eu quero que vocês depois me respondam lá no nosso grupo. Eu quero que vocês me digam o que é Sinédrio, tá? Eu acabei de falar para vocês. E também eu quero que vocês digam o nosso versículo, que é Atos 5, do 41 e 42, que os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, do seu nome. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar o Evangelho de Cristo. Tá bom, meus amores? Agora eu vou falar para vocês, a gente vai passar para outra aula, tá? É uma coisa que o tema é isso não pode faltar. O que eu quero que vocês me digam lá no nosso grupo. O que deixa vocês alegres? Aí essa é a pergunta que eu tô fazendo e a gente vai descobrir o porquê de tudo isso. A gente vai descobrir como a igreja pode agradar a Deus. A gente vai descobrir nessa próxima aula como a igreja pode agradar a Deus. Mas eu quero saber de vocês o que deixam vocês alegres. Então, um por um, vão colocando lá pra mim as respostas. O que deixa vocês alegres, tá? E depois eu quero que vocês olhem lá em Filipenses 4:4, que diz que a gente tem que estar contente em qualquer situação. Mas me digam, por favor, qualquer coisa, o que deixa vocês alegres? Né? Quando o pai e a mãe dão um presente, quando vocês saem para passear, porque eu sei que agora vocês devem estar bem entediados, né? Porque estão em casa, sem ter o que fazer, por isso, né? Eu tô aqui trazendo essa aula para vocês terem um pouquinho mais de tempo para meditar nas coisas do Senhor, né? Lembra que a gente falou que é tão importante a gente meditar na verdade? E qual é a verdade? A verdade é a palavra de Jesus. Tá bom? Então agora eu quero que vocês me respondam lá no grupo o que deixa vocês alegres. Antes disso, o que é Sinédrio? Tá? Eu falei para vocês pra gente recapitular outra aula. Sinédrio e o versículo Atos 5, 41 e 42.
tá bom? E o que não pode faltar, a gente vai falar na próxima aula. E eu quero que vocês me digam o que deixam vocês alegres. Eu vou mandando vídeo para vocês e a gente vai se comunicando, tá bom? Por favor, eu quero que vocês façam os comentários de vocês sobre essa aula. Essa foi só uma introdução do que a gente vai fazer, tá bom? E ó, esse aqui eu guardei tudo, os trabalhinhos de vocês, viu? Então a gente vai se falando e relembrando um pouquinho das nossas aulas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, meus amores.